Então, aqui a sexta questão diz o seguinte, né? Certa substância cuja massa é 200 gramas, inicialmente sólida a temperatura de menos 10 graus Celsius, passa pelas transformações de fase mostradas no gráfico abaixo. Aqui nós temos um gráfico da temperatura pela quantidade de calor, temperatura dada em graus Celsius e a quantidade de calor dada em calorias, né? E a linha aqui, né, o gráfico que indica a variação da temperatura e da quantidade de calor absorvida pelo material, né, dessa substância. Ele pede para determinar, a letra A, B e C, né, o calor específico na fase sólida, né. Ele diz aqui que ele está inicialmente na fase sólida, então aqui ele vem a temperatura aumentando, então quer dizer que na fase sólida, e aqui quando a temperatura deixa de aumentar, é porque você está na transformação de fase, aqui você está na fase sólida mais líquida. Depois que ele vira todo líquido, você tem aqui a temperatura aumentando na fase líquida, e aqui depois a temperatura, né, que ele vai ter a fase líquida mais a vapor. Ele pede o calor latente de fusão, então seria aqui, quando o material está fundindo, está derretendo, né, essa calor latente dessa região aqui. E a temperatura de vaporização, que não tem muito o que falar, né? Ele chegou aqui, o líquido começou a vaporizar, né? Então, aqui você está tendo a transformação de fase, né? A fase líquida mais vapor. Então, a temperatura de vaporização que ele pede na letra C está aqui, né? 35 graus, já indicado no grau Celsius, né? Já indicado no gráfico. Então, vamos ver aqui. Eu já retirei os dados, então, do enunciado. 200 gramas a temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Na letra A ele pede o calor específico. A gente tem essa relação da quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura, onde a quantidade de calor, 1.500 calorias, você consegue tirar do gráfico, né? Então, essa variação daqui, ó, daqui até aqui, você vai de 0 a 1.500, né, calorias. Então, a gente tirou aqui já 1.500 calorias. A variação de temperatura deu 15 graus Celsius, né? Você tem aqui a temperatura final, que é 5, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Então, 5 menos menos 10, você vai ter um ΔT de 15. Né? Isolando, então, aqui o calor específico, que é o que a gente quer, né? Nós vamos ter que Q é igual a M sobre ΔT, né? Passa os dois aqui dividindo, né? Colocando os valores, você vai ter aqui um resultado de, né, 1.500 dividido por 15 dá 100, e 100 dividido por 200 dá 0,5. 0,5 o quê? Calorias por grama por grau Celsius. Calorias por grama por grau Celsius. Como esse grau Celsius aqui trata de uma variação, também poderia ser calorias por grama por Kelvin, né? Aqui o Kelvin, o grau Celsius, entraria igual aqui, né? Então essa é a resposta da letra A. A letra B, né, que ele pede o calor latente de fusão, né? A gente tem uma quantidade de calor de 2.000 calorias. 2.000 calorias da onde? A parte de fusão, que ele começa a derreter, ele começa aqui em 1.500 calorias, ó. Vai de 1.500 até 3.500. Então, a quantidade de calor absorvida nessa fase, nessa transformação de fase, é 3.500 menos 1.500, ou seja, dá 2.000. Então, já coloquei 2.000 aqui, né? A fórmula, né, do calor latente é quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente de fusão, que é o que a gente quer. Isolando, né, passa a massa dividindo, nós vamos ter a quantidade de calor sobre a massa. A quantidade de calor a gente viu que é 2.000 calorias, a massa foi dada no enunciado, que é 200 gramas. Então, 2.000 calorias por 200 gramas vai nos dar uma resposta de 10 calorias por grama. Esse é o calor latente de fusão dessa substância. E a letra C a gente já viu, né? Quando eu expliquei ali, a gente viu que pelo gráfico a temperatura de vaporização é 35 graus Celsius, que é o que está indicado aqui, né? Quando o líquido começa a evaporar aqui, né? Nós temos 35 graus Celsius, que é a temperatura de vaporização. Então é isso, né? Essa é a resolução do exercício número 6.